A Natura começou vendendo cosméticos de porta em porta e acabou comprando a Avon, que já era gigante na época. Teve IPO, dívida, reviravolta e agora tenta achar o equilíbrio entre o propósito e o lucro. Quer entender como tudo isso aconteceu? Então seja mais do que bem-vindo. Eu sou a Beatriz Salles e você está na UVP Capital. Se você vive no Brasil e nunca usou o sabonete da Natura, parabéns, você é um fóssil raro. A verdade é que a Natura faz parte da vida dos brasileiros há décadas, mas a pergunta é, como essa gigante dos cosméticos começou? Volta com a gente para 1969. Em plena era dos cabelos armados e da jovem guarda, um jovem chamado Antônio Luiz Seabra decidiu largar o cargo de superintendente em uma empresa de tecnologia e abrir uma loja de cosméticos na rua Oscar Freire, em São Paulo. Sim, ele largou os computadores e foi vender creme facial com ingredientes naturais. Coragem ou loucura? O spoiler a gente já sabe, né? Um pouco dos dois. Ao lado do francês Jean-Pierre Bergiou, Antônio fundou a indústria e comércio de cosméticos Bergiou LTDA, nome que, convenhamos, não era lá muito vendedor. Mas como a fórmula dos produtos usava compostos vegetais, a dupla logo decidiu rebatizar o negócio com algo mais alinhado à proposta. Nascia aí a Natura. Nos primeiros anos, o modelo era tradicional. Lojinha, balcão, vitrine. Mas em 1974 veio a virada. A Natura fecha a loja física e adota um modelo de vendas diretas. E não pense que foi fácil. Os funcionários e até o próprio Seabra saiu batendo de porta em porta para vender os produtos. Surpreendentemente, a estratégia deu certo e nesse novo modelo eles conseguiram até aumentar as vendas. A lógica era simples. Se cada consultora conseguisse vender um pouco por mês e o número de consultoras crescesse exponencialmente, a marca conseguiria crescer sem necessariamente precisar de uma loja física. Ou seja, os lucros crescem e os custos caem. Mas a Natura também tinha algo diferente desde o começo, uma abordagem voltada ao meio ambiente. Quando ninguém falava em carbono neutro, biodiversidade ou refil, ela já estava lá, trazendo essa pauta para os seus produtos. Literalmente. E foi aí que o time começou a crescer. Em 1979, entra na sociedade o administrador Guilherme Leal, que mais tarde, aliás, se tornaria vice na chapa presidencial de Marina Silva, em 2010. Em 1983, entra Pedro Passos. A trinca Seabra, Leal e Passos transformaria a Natura na marca que conhecemos hoje. O que começou com um balcão em São Paulo já estava prestes a se transformar numa rede de impacto continental. Mas antes de pensar em voar para o exterior, a Natura ia ter que consolidar seu espaço no Brasil. E isso passa por uma palavra mágica: inovação. Com o time completo, Seabra, Leal e Passos, a Natura começou a ganhar tração de verdade. O trio funcionava bem. Um era mais idealista, o outro mais administrador e o terceiro trazia um olhar estratégico. Juntos, eles criaram uma empresa que misturava produto, propósito e um plano de negócio. A partir dos anos 80, a Natura começou a expandir sua presença no Brasil, aumentando a rede de consultoras e se posicionando como uma marca com algo a dizer. Só que, diferente de outras empresas do setor, a Natura entendeu cedo que cosmético não era só cheiro bom, ou seja, que você poderia agregar valores pessoais e identitários àquilo ali. E ela soube capitalizar isso. Uma das jogadas mais ousadas e inteligentes da época foi o lançamento dos refis, em 1983. A ideia era simples: ao invés de comprar um frasco novo toda vez, você recarregava o antigo. Isso não só barateava o custo para o consumidor, como também diminuía o lixo gerado. Hoje isso parece básico, mas nos anos 80 foi quase um ato revolucionário. Sem fazer discurso, a Natura já dava um passinho na frente. Outra marca registrada da empresa foi a forma como ela se comunicava. Nada de promessas milagrosas de rejuvenescimento em 3 dias. Os catálogos pareciam livros com fotografias de paisagens naturais com cheiro de maracujá. E deu certo. A marca foi construindo um público fiel, que se via representado ali, principalmente as mulheres brasileiras, de todas as regiões e estilos. Enquanto isso, a empresa começava a profissionalizar ainda mais sua estrutura, investir em pesquisa e desenvolvimento. Um diferencial que pouca gente valorizava na época, mas que viraria um trunfo importante mais adiante. Em 2007, por exemplo, a Natura já tinha investido mais de 100 milhões só em produto e desenvolvimento. E sim, ela começou a abraçar a causa ambiental como parte da estratégia, mas sempre de forma calculada. Tinha apelo comercial, claro, mas também atendia a uma visão de longo prazo. Nada muito radical, mas o suficiente para se posicionar como empresa consciente, num tempo em que essa expressão nem era moda ainda.
A questão é que, no meio de tanta consultora e tanto potinho de creme com cheiro de Mata Atlântica, a Natura virou referência. Começou a ser estudada em MBA, elogiada em conferência de negócios e premiada em eventos de inovação. E com esse novo status veio também uma pergunta: será que estava na hora de dar o próximo passo? Abrir capital, virar empresa listada em bolsa? Spoiler, foi exatamente o que aconteceu. Se você quiser aprender a investir para fugir desse tipo de problema ou dos impostos que eles vão criar, o que eu vou te recomendar é www.auvp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente estruturou toda uma área de wealth aqui dentro da nossa empresa. Então agora, além do conhecimento mais básico aqui que você pode ter para fazer os seus investimentos, para quem tem mais dinheiro, a gente está com a área só de proteção do patrimônio, né? Para a gente poder fazer uma sucessão patrimonial mais inteligente, pagando menos tributos, abrir uma empresa offshore para você fazer os seus investimentos lá fora, ou mesmo investir lá fora, mantendo a sua residência fiscal aqui no Brasil mesmo. Você que já trabalha para fora, receber o seu dinheiro direto em dólar, já alocar esse dinheiro lá direto lá fora. Tudo isso a gente está aqui para te ajudar. Se você tem, né, interesse em qualquer uma dessas áreas, entra aí alvp.com.br, preencha esse questionário aqui. Ele é só o começo da nossa conversa, tá? Então quando a gente começa a conversar aqui, você se matricula primeiro na escola, lá dentro você vai saber se você precisa de uma holding patrimonial, lá dentro você vai saber se você precisa seguir por esse caminho de registrar uma empresa lá fora. Tudo isso a gente vai explicar para você a partir do curso, porque a gente vai conversando ali toda semana, vai fazendo lives direto comigo, você vai tirar suas dúvidas comigo, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a todo o nosso time trabalhando para você. E é por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, a única que oferece 100% de garantia, mesmo após a conclusão. Todos os meus concorrentes aí falam, eu tenho o melhor curso lá, o quê? Então por que você não oferece o dinheiro de volta depois que a pessoa concluir? Só na garantia mínima de 7 dias do governo. Porque aí fica difícil. É por isso que a UVP pode dizer que é a melhor. Por quê? Porque se a gente não fosse a melhor, os nossos concorrentes conseguiriam oferecer a mesma coisa. E além de tudo, nos rankings que a gente disputa, vocês sabem bem, né? Consultoria número 1 também do maior banco de investimentos da América Latina. Foi mal, desculpa, mas dá pra chorar. O choro é livre. A caixa de comentário tá aqui. Se quiser reclamar, pode chorar aqui. No início dos anos 2000, a Natura já era um nome forte no Brasil. Vendia bem, tinha marca consolidada e uma rede de consultoras que parecia crescer por geração espontânea. Mas aí veio o próximo grande salto. Em 2004, a Natura decide abrir capital. A empresa estreou direto no novo mercado da B3. No dia do IPO, a empresa levantou 160 milhões de reais. Um número expressivo para a época, especialmente considerando que o mercado acionário brasileiro estava meio paradão. Fazia 2 anos que não rolava nenhum IPO relevante. Com dinheiro em caixa e uma estrutura mais robusta, a empresa pôde dar uma turbinada nos planos. Foi nessa época que a Natura decidiu parar de depender só das revendedoras e começou a diversificar os canais de venda. Em 2016, abriu, depois de décadas, uma loja física no Shopping Morumbi, em São Paulo. E convenhamos, demorou. Mas quando chegou, chegou bem. Com arquitetura bonita, conceito sustentável e uma experiência de marca e branding completa. E a coisa foi além do Brasil. A Natura começou a mirar o mercado internacional, com mais ousadia. Chile, Peru, Colômbia, México e também França, Estados Unidos e até Malásia. A internacionalização começou a tomar forma, ainda tímida, mas com consistência. Agora, uma pausa rápida aqui. A gente está falando de crescimento planejado, expansão, decisões bem pensadas. Isso vale tanto para a Natura quanto para você que está aí do outro lado pensando em crescer financeiramente também. Porque não existe sucesso sem estratégia. E já que a gente entrou nesse papo, presta atenção rapidinho aqui. Se você quer investir de verdade, construir patrimônio, entender como o dinheiro pode trabalhar para você sem cair em milagre de internet, vai lá na uvp.com.br, responde o questionário. É rápido, mas é dali que começa a virada. A gente está montando turma nova agora e se você quer aprender com o método, chegou sua hora. Porque assim como a Natura não virou gigante da noite para o dia, ninguém fica rico em 7 dias. É passo a passo, mas funciona. Agora sim, voltando. Com o IPO feito e os planos de expansão rodando, a Natura começou a olhar em volta e perceber que, se quisesse dar o próximo passo, ia precisar ir além de crescer sozinha. Estava na hora de abrir a carteira e começar a comprar gente grande. E aí, meu amigo, começa a fase de aquisições. Depois de abrir capital, a Natura decidiu que não queria expandir apenas organicamente. Decidiu então que era hora de ir às compras. E olha, ela passou o cartão com gosto. A primeira aquisição de peso veio em 2012, quando a Natura começou a se aproximar da marca australiana Aesop, conhecida por seu visual minimalista e seus produtos premium. Em 2016, comprou 100% da empresa. Foi um movimento importante. A Aesop ajudou a Natura a ganhar sofisticação no portfólio, mas como veremos mais à frente, esse namoro com a Aesop teve prazo de validade. Só que a Natura ainda não tinha terminado o rolê no shopping.
Em 2017, ela fez sua maior aquisição até então. Comprou a britânica The Body Shop, que estava nas mãos da L'Oréal. O valor da brincadeira? Quase 1 bilhão de euros. Foi um passo ousado e arriscado. A The Body Shop estava meio apagada no mercado, e a missão da Natura era dar um tapa no visual e colocar a marca de volta no jogo. Mas nada, absolutamente nada, preparou o mercado para a bomba de 2019. Foi quando a Natura anunciou a compra da Avon. Sim, a Avon. A centenária americana, ícone das revendedoras de catálogo, dona de um império que já tinha reinado sozinha por décadas. A aquisição foi um verdadeiro choque de realidade no setor. Uma empresa brasileira, nascida numa loja pequena da Oscar Freire, estava comprando uma gigante global com mais de 130 anos de história. Valor estimado da operação, 3,7 bilhões de dólares. Com isso, nasceu o grupo Natura & Co, reunindo sob o mesmo guarda-chuva 4 marcas de peso: Natura, Aesop, The Body Shop e Avon. A empresa passou a ser o 4º maior grupo de cosméticos do mundo, com mais de 6 milhões de consultores de beleza espalhados por mais de 100 países. Nada mal para quem começou vendendo de porta em porta, né? A lógica por trás dessas aquisições era clara: crescer rápido, ganhar mercado e aproveitar sinergias. Mas claro, nem tudo são flores de baunilha com notas de lavanda. Essas compras vieram acompanhadas de dívidas pesadas, de desafio de integração entre as empresas e até de sobreposição de canais. Afinal, Natura e Avon têm modelos de vendas parecidos. E como você deve se lembrar, as marcas vinham sendo concorrentes há anos, então englobar uma mesma cultura para as duas marcas realmente era um desafio. Mas como toda boa história de crescimento rápido, vem a pergunta que não quer calar. E agora? Com esse tamanho todo, será que a Natura conseguiu manter o controle? E como ela está hoje depois de tanta expansão, dívida e ambição? É isso que a gente vai ver agora. Depois de montar um império de beleza, comprar empresas mundo afora e se tornar uma das maiores do setor, a pergunta natural é: como anda a Natura hoje? Bom, os últimos anos foram de reviravoltas. O grupo Natura & Co chegou a ter mais de 40 mil colaboradores, presença direta em 8 países e produtos vendidos em mais de 100. Mas manter uma operação desse tamanho custa caro, e o mercado começou a apertar. Margens diminuindo, endividamento subindo e os investidores começando a cobrar uma coisa chamada foco. Foi aí que a Natura decidiu reorganizar a casa. Em 2023, vendeu a Aesop, aquela marca australiana premium que ela tinha comprado lá atrás, para a L'Oréal, embolsando cerca de 2,5 bilhões de dólares, um respiro no caixa. No mesmo embalo, também se desfez a The Body Shop, vendida ao fundo Aurelius, e nesse caso o negócio se revelou com um grande prejuízo, visto que a Natura concordou em vender a rede por 207 milhões de libras, um quinto do montante de 1 bilhão de libras que ele havia pagado apenas 6 anos antes para comprá-la. Com isso, o recado foi claro. A fase das aquisições globais tinha ficado para trás. Agora era a hora de voltar às raízes. E falando em raízes, outro movimento importante aconteceu em 2024, o fim da integração com a Avon. Depois de anos tentando unificar operações e processos, a Natura & Co entendeu que fazia mais sentido operar a Avon de forma mais autônoma, com estruturas separadas. A ideia era simples: reduzir sobreposição, cortar custos e deixar a cada marca seguir seu caminho com mais agilidade. Esse novo foco já começou a mostrar resultados. No 4º trimestre de 2024, o grupo registrou um lucro líquido de 695 milhões, revertendo o prejuízo do ano anterior. Um salto de 292%, puxado principalmente pela operação latino-americana e pela limpeza no portfólio global. Hoje, a Natura segue listada na B3 com o ticker NTCO3. A empresa mantém uma enorme rede de consultoras, presença forte no digital, lojas físicas bem posicionadas e uma marca que continua ressoando com o público brasileiro. Mas os desafios continuam. O mercado de beleza está cada vez mais competitivo, cheio de marcas novas, influenciadores com produtos próprios e consumidores exigentes que querem fórmula boa, preço justo e propósito de brinde. A Natura, que um dia liderou esse movimento com refil e carbono neutro, agora precisa continuar inovando sem perder sua essência e sem se perder no caminho. O que se vê é uma empresa mais enxuta, mais focada e talvez mais madura. Resta saber agora se esse novo modelo vai se sustentar no longo prazo ou se a Natura ainda vai surpreender o mercado de maneira positiva ou negativa. Obrigada a você que me assistiu até aqui. Para ficar por dentro das principais notícias do mercado financeiro, eu peço que considere se inscrever no nosso canal. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!